Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Cherubim, 4 and 20 elders, holy, Behold the King! Behold the King! Behold the King! Eterno Deus, poderoso Pai, nós te louvamos e glorificamos, ó Deus, nós estamos diante da presença dos nossos momentos, nós está perdoando os nossos pecados, falhas e transgressões, estendendo sobre nós as tuas mãos de poder e graça, meu Pai, fazendo de nós instrumentos para o louvor do teu santo nome, repreendendo todo o vestido do adversário, tudo tentar nos dispersar, nos distrair, nos tirar do foco da tua palavra, meu Pai. Nós sejamos abençoados, que sejamos abençoados aqueles que estarão acompanhando esse discurso no Facebook, no YouTube, confirmando a tua bênção, a tua vitória, o teu milagre para cada um de nós, dentro nós somos enviando vitória, para o louvor e glória do nome do Senhor. Nós pedimos a tua bênção nesse estudo, que o Espírito Santo venha nos direcionar, nos iluminar, nos conduzir para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então vamos fazer um pouquinho aqui. Vamos estar abordando alguns assuntos sobre nós já explicamos algumas coisas, né, falando sobre as bodas do Cordeiro, né, e a gente explicou essa questão de bodas do Cordeiro, como é que é enxergado, né, dentro da questão da cultura judaica, dentro do casamento, do noivado do casamento, né. Falamos sobre a vinda de Jesus, falamos sobre os sinais que vão preceder a vinda de Cristo, falamos sobre os anticristos, né, que as pessoas têm se colocado como Cristo na terra, né, várias nações têm aparecido esses ícones aí, tentando tomar para si o título de Filho de Deus ou do Cristo ressurreto, tá, ou reencarnado, na questão de alguns pensamentos. Mas nós vamos abordar a questão as bodas do Cordeiro. Como assim? Porque a gente precisa entender, né, que as bodas do Cordeiro ela dá-se-á após o tribunal de Cristo, né? Esse tribunal de Cristo, muitas pessoas confundem com o juízo final, né? Já explicamos aqui que o tribunal de Cristo é onde a igreja que é arrebatada, ela vai passar por esse tribunal de Cristo para receber coroas e galardões. Aí nós abordamos isso aqui, né, falamos acerca daquilo que Paulo vai dizer, que a obra de cada um vai ser provada, se é ouro, se é prata, se é palha. Então, e ele vai dizer que no final, todavia, será salvo como pelo fogo. Então, ali falando de galardões recebidos concernente às obras que serão realizadas, tá? Não tem nada a ver com salvação, tá? Aqui é galardoamento, não é nada de salvação, né? Que ser provado pelo fogo, salvo pelo fogo, não é questão de salvação, mas de receber algumas bênçãos ou uma honraria, vamos colocar assim dentro, uma honraria da parte do nosso Cristo. Então, 1 Tessalonicenses 4:17, entra o tribunal de Cristo. Nesse período do tribunal, né, a igreja ela recebe o seu galardão, ela é honrada, tá? E aí vem as bodas do Cordeiro, que vai ser justamente entre tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Nós temos o acontecimento da grande tribulação. Nós temos a aliança firmada pelo anticristo, né, na primeira metade da semana. Depois nós vamos abordar a questão das 70 semanas de Daniel. Um pouco à frente a gente vai falar um pouquinho disso também. No período de 3 anos e meio, ele rompe esse tratado, ele quebra essa aliança, e aí começa o período, na verdade, vamos entender isso aqui, que quando a gente fala de grande tribulação, a gente fala desde o começo da aliança do tratado de paz, tá? Mas o momento de perseguição, ele acontecerá quando
esta aliança de paz for quebrada. Então aqui ele estabelece, tá, a paz mundial, ele estabelece a paz mundial, ele começa estabelecendo a paz mundial com o arrebatamento da igreja, faz esse tratado mundial de paz, então ele começa nesse período de 3 anos e meio, tá, fazer com que o governo mundial ele comece a ganhar força, e aí ele vai já começar a ser aceito como o Mashiach, né, dentro do judaísmo, pelos israelitas, e as nações também vão atribuir a ele essa nomenclatura, vai aceitar ele como essa divindade, que sendo o Mashiach. E aí ele entra com esse período de paz, mas ele vai se declarar Deus. Quando ele se declara Deus, e aí entra a questão da besta, né, da imagem da besta, e aí começa então o rompimento, tá? Aquilo que nós conhecemos como, aqui começa a ser obrigatório o uso da marca da besta. Isso falando escatologicamente, tá? Porque se nós formos dentro do conceito histórico, nós temos que esquecer esse lado, essa questão de marca, de besta, de lado. Historicamente, a gente explica historicamente o que é marca da besta. Mas profeticamente, a gente tem um contexto aqui onde isso vai mudar de figura. Nessa mudança de figura de marca de besta, né, que muitas pessoas já, eu até fiz um libretozinho sobre essa questão de marca de besta, muitas pessoas colocaram, quando saiu o CPF obrigatório, né, que o CPF era a marca da besta, porque todo mundo tinha que ter, não era o CPF. Depois veio o cartão de crédito, né, quando se pagava, você colocava o cartão, passava numa maquininha, aí depois que o cartão de crédito ganhou um chip, o cartão de crédito passou a ser a marca da besta, também não era. Depois, na especulação, veio a questão do código de barra, porque o código de barra, todo código de barra, não tenho aqui de feito aqui, todo código de barra, ele tem 3 colunas maiores. E dentro da tipologia, neste código de barra, essa coluna maior, ela conota, porque cada traço do código de barra é um número, representa um número, tá? E todo código de barra tem 3 colunas maiores e aquela coluna representa o número 6. Então, todo código de barra tendo 3 colunas, simbolizando 6, 666. Aí disseram que o código de barra era a marca da besta. Não é. Aí depois veio o avanço da internet, aí qual que é o ponto de partida de toda a página de um site? www. Alguma coisa. Aí disseram que esse www também era a marca da besta, porque todo mundo começou a ter. Não é. Então, muitas especulações geram em torno desse assunto sobre marca de besta. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente acabar não caindo numa heresia, ou criando uma heresia, ou trazendo um ícone, dizendo que esse ícone é a pessoa tal, tá? Então até esse período de coronavírus que a sociedade está passando, colocaram isso como se fosse também o fim do mundo. Existem pessoas que foram para a internet dizendo que esse era o último sinal do período que nós conhecemos de Mateus 24, de princípio de dores, né? Era um sinal que precederia o princípio de dores. Também não é, porque a gente for olhar historicamente, né? Claro que quando a gente olha para sinais da vinda de Cristo, a gente tem que atentar para o avanço dos sinais, tá? Então é isso que vai trazer. Então aí ele rompe isso no meio, e aí começa a grande perseguição, vai começar mesmo aqui. E aí vai vir aquela questão de taça, de Deus, ira de Deus, né, onde o juízo de Deus será derramado sobre a terra. E depois disso, né, acontece a boda do cordeiro. Nesse período tribulacional, aí vai acontecer muita coisa. A gente vai ter as 2 testemunhas, né? A gente vai ter os 144 mil evangelizando, anunciando. A gente vai ter a perseguição dos 144 mil de Israel, que não são os 144 mil das testemunhas de Jeová, né? Então tem toda essa conotação dentro desse período aí. Depois aí disso aí tem a Nova Jerusalém, aí entra o milênio. Aí entra o milênio, Satanás é solto,
passa o milênio, do milênio Satanás é solto novamente, então ele sai para enganar as nações, os povos que restaram, esses vão tentar pelejar contra a cidade santa e Deus os vencerá, e aí entra o juízo final, onde vai ser consumada toda a história da humanidade dentro do período terreno, tá? A consumação da história da humanidade no período terreno é até o grande trono branco. Do trono branco para lá, o juízo final acontece, então céu para quem céu, inferno para quem inferno, e aí a eternidade segue-se com aqueles que gozarão das bem-aventuranças eternas com Cristo, e aqueles que infelizmente sofrerão eternamente no lago de fogo com a besta, o falso profeta, e todos aqueles que não quiseram aí aceitar esta salvação em Cristo Jesus. Então está aí uma pincelada panorâmica sobre o que vai ocorrer em tudo isso aí. Então, a gente vai prosseguir aqui. As bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 6, 8, versículo 6. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, se preparou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, tá? Então isso aí concernente a galardão. Tem uma figurinha aí, Então, dentro da perspectiva aqui, o casamento judaico, a gente já abordou aqui o noivado, muitas vezes quando o casal ainda era criança, a apresentação ocorria durante as festas que precediam a cerimônia de casamento, a troca de votos e assim sucessivamente. A igreja foi escolhida no noivado por Cristo desde a eternidade passada, Efésios capítulo 1, verso 4. Ele será apresentado no arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. A cerimônia de casamento será as bodas do Cordeiro. Então é ali que é celebrada as festas. Então quando a gente vai olhar Mateus 25 sobre a parábola das 10 virgens, é dentro daquele contexto ali, tá? E sabendo que dentro do contexto também, tinha que se participar quando o noivo vinha, que ele fazia essa aliança de casamento, quando ele firmava esse tratado de casamento, ou este voto de casamento era apresentado, ele tinha que dar uma taça de vinho para a sua noiva. Quando ela provava, quando ela tomava daquela taça de vinho, ela estava aceitando este compromisso, aceitando este voto de aliança, de aguardar o noivo retornar para o dia das bodas. E é o que Jesus vai fazer com a sua igreja, no que nós chamamos de ceia na Pêssar, tá? Então, quando os apóstolos ali estão representando a igreja de Cristo, tá? Então, ela está participando, ele dá o cálice a ela como noivo, ela toma do cálice e ela agora vai aguardar o retorno do seu amado, dentro dessa cultura aí. 2 Coríntios 11, 2, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para a um só esposo, que é Cristo. Paulo deixa claro que a noiva igreja irá casar-se com o noivo Jesus, e isso acontecerá logo após o tribunal de Cristo. Ceia das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aqueles que são chamados, não se trata da noiva igreja, mas dos convidados. A noiva não é convidada, ela convida. Quem será convidado? Os salvos do Antigo Testamento e os santos da grande tribulação. Então aí nós já vamos abordar depois essa questão aí. Então, 70 semanas de Daniel, referente ao Apocalipse, Então, quando a gente olha para as visões que João está tendo, eu já pincelei isso aqui, ele está, a teologia, ela apresenta, basicamente, a Bíblia como um todo, tá? Dentro do seu ato profético, visionário, de coisas futuras, escatológicas, nós sabemos que é necessário a gente entender
o livro apresentado, né? Qual o livro que se lia no momento, para entender procurar entender de onde que Deus ele vai colocar diante do profeta ou do apóstolo aquela visão. Ele está prefigurando, ele precisa ver de algo que venha relativo àquilo que Deus já projetou ou que ele colocou como se fosse uma sombra, né? Vamos dizer assim, como diz os escritores hebreus, né? Que a primeira aliança ela é sombra das coisas futuras, né? Ele falando assim das escrituras. E aí a gente vê isso quando a gente vê que as alegorias das visões do Apocalipse, essas visões apocalípticas de João, tá? Então, essas alegorias que ele vê de dragão, né, de mulher sentada sob o sol, né, uma mulher vestida de sol. Então, tudo isso, ele tem uma visão, ele está tendo uma visão apocalíptica, escatológica, mas também escriturística. Por quê? Porque quando a gente vai para o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, a gente entende de onde é que Deus está pondo, de onde que Deus está colocando diante de João essa visão. Então ele vai entender pelo fato daquilo que ele está vendo, porque ele leu, né, o Tanar. Ele sabia que o Tanar tinha essas coisas. Então, é aquilo que eu disse, o livro de Daniel, ele não é dentro da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica, seja lá qual for, né, ou israelita. Você não vai achar o livro de Daniel no meio do livro dos profetas, por causa das alegorias que todos os profetas eles tinham que ter uma mensagem de repreensão, tanto para o povo quanto para o reinado. E não há isso no livro de Daniel. Daniel nem é profeta, né? Se a gente for olhar ver o contexto do livro. Não. Aí eu costumo falar o livro do profeta, ele nem é profeta. Não, as pessoas colocaram essa nomenclatura de profeta concernente à visão, tá? Porque ele não profetizou nada para ninguém, ele foi um visionário, tá? Ele praticamente, ele tem o ministério dele praticamente a mesma coisa do ministério de João no Apocalipse. É uma visão missionária, escatológica e histórica. Tá? Então, diante de todo o ato histórico que Daniel está vivenciando, né, vivenciando na Babilônia, ele está tendo visões escatológicas de algo histórico. Eu já ensinei isso aqui várias vezes. Tá? Então, por isso que a gente precisa entender quanto aquela visão ela é alegórica. Porque se eu tenho ela aquela visão por algo, as palavras fogem, por algo, oh meu Deus do céu, por algo real, não tem uma palavra mais clara. Ai, fugiu a palavra. Na hora que eu lembrar aqui eu vou falar a palavra. Então ele está entendendo, né? Ele está entendendo a visão, ele está vendo o contexto acontecendo diante dele, né? Está tudo acontecendo em volta dele, o cativeiro, né? O domínio do rei da Babilônia. Aí as visões vêm. Então, quando ele vai explicar a visão da estátua para Nabucodonosor, ele está tendo uma visão escatológica. Por quê? Porque o que ele está vendo é algo que ainda vai acontecer. Tá? Então, ele vai explicar isso para Nabucodonosor literal. Tá? Literal. Ele está vendo algo literal na sua frente, mas que aponta algo profético, escatológico, futuro. Então nós não podemos pegar coisas, certas metáforas, alegorias, e colocá-las como literárias. Porque se a gente colocar no literal, aí a gente vai achar mesmo que a besta é um dragão, mas é uma pessoa. Tá? Então, quando vai se prefigurar esse anticristo como besta, a besta vai dar voz à besta, a besta falará. Mas que besta é essa? Aí a gente, né, existem muitas fábulas, aí cria-se mitos, principalmente porque, sendo o livro, né, o Segundo Testamento, o Abrita Hadashah, o Novo Testamento, estão chamando de Novo Testamento, sendo ele escrito no grego, ele está influenciado pela cultura grega. Então, se a gente olhar na literalidade, não procurar entender a figura de linguagem que está sendo apresentada, a gente vê muita coisa de cultura grega inserida numa visão. Então a gente precisa entender isso também, tá? Para a gente não se perder e às vezes nem mesmo deixar que argumentos
contrários à verdade da Escritura sejam tidos como verdade, tá? Ou seja, aquela pessoa está combatendo uma profecia da Escritura e devido a ela não ter esse tipo de entendimento e saber que a cultura, ele precisava falar de algo que o povo entenderia, então Deus vai usar a cultura do momento que o povo está vivendo para o povo entender. E aí a gente precisa, às vezes, entrar no contexto do escritor e para que ele escreveu, para a gente entender do que ele está falando. Então a gente tem que voltar para o passado. Não é procurar no futuro, no presente aqui, para a gente não fazer um anacronismo, tá? Então vamos entrar aqui um pouquinho na questão das 70 semanas de Daniel. Apocalipse 1:3, né? Bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. A 70ª semana. Então isso aqui é algo que muito se fala, muito se especula, muito se estuda, muito se debate, se é, se não é, se vai, se não vai. Vai depender, tudo aqui vai depender da linha teológica que a pessoa está inserida. Tá? Tudo vai depender da linha teológica, porque são teorias. Tá? Ela pode acontecer da forma que a gente entende, mas como pode acontecer da forma que a gente também não entende. Tá? Mas o fato é, vai acontecer, vai acontecer. Então, seja se eu sou pré, se eu sou mid, se eu sou pós, isso aí, eu posso ter a minha linha de pensamento, outra linha, mas isso não inferir nada. O que vai pesar é o acontecimento. Porque vai acontecer, vai. Agora, se é antes, se é durante, se é depois, vai acontecer, né? Porque é promessa, né? Vai acontecer. Na 70ª semana, né? 7 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Daniel 9:24. Então nós temos o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, arrebatamento da igreja, Apocalipse 4, 70 semanas de Daniel, a grande tribulação, a volta de Jesus, Mateus 24, 30, 31, novos céus e nova terra, Apocalipse 1, 21. Então, a 70 semanas está inserido dentro desse contexto aí. Então, vamos fazer, tem aqui um pequeno cronograma, né, de como fazer certas contagens para entender. Observação, semana de anos, não semana de dias, né? Uma semana de 7 anos, o ano bíblico ou profético dá 360 dias, e 70 semanas, 490 anos. Então, nós temos, né, a reconstrução do templo, né, 49 semanas, 437, são 62, contagem do tempo, o tempo da graça, a era da igreja, né? Nós temos a morte do ungido, né? A morte do ungido, Romanos capítulo 11, versículo 25. Nós temos aqui Israel faz aliança com o anticristo, Daniel 9, 27. Aí acontece o arrebatamento da igreja. Isso aqui é o período, né, que a gente conhece, que vem acontecendo a história da igreja, construção do templo. E aí vai chegar a questão da destruição do templo. Então Israel faz aliança com o anticristo, a igreja é arrebatada, acontece a aliança, vem a terceira semana, vem os 3 anos e meio, as 70 semanas, então é a quebra da aliança. Daniel 24, 25, 7, 24, 25, Apocalipse 11, 2, 3, Mateus 24, 15 e 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Então, esses versículos aqui da Bíblia é para mostrar esse contexto aqui. Então, nós temos a batalha do Armagedon, né, Apocalipse 16, 16, o reino mileniar de Cristo, né, Apocalipse 20, do verso 4 ao verso 6, e o juízo do grande trono branco, Apocalipse 20, 11, 15, né, aquele cronograma que eu havia explicado antes. Você tranquilo? A profecia das 70 semanas de Daniel. Daniel 9, 24, 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então já li o versículo, não vou ler de novo, né?
Os judeus tinham um 7 para dia, bem como um 7 de anos. E como são estas semanas 7 de anos? Devemos definir no contexto de outras passagens bíblicas, como em Levítico 25:8, né, contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Aqui Moisés estava explicando ao povo sobre o ano do jubileu. Quando os escravos eram libertos, contava-se 7 semanas de anos, que eram 7 vezes 7, 49. Com isto, entendemos que as 70 semanas de anos de Daniel são 70 vezes 7, que dá 490 anos. Se cortar, ali tirar o 0, 49 semanas. Né? Então, quando for 49 semanas, vai dar no mesmo ali. Daniel 9, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido príncipe, Jesus. Né? 7 semanas, primeiro, e 62 semanas, segundo. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. Depois das 72 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, falando da pessoa de Tito, que é justamente quem vai entrar dentro desse contexto aí. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, essa questão da chegada do ungido, nós temos na questão de Jesus. Mas quando fala do príncipe, aí a gente tem que tomar esse cuidado para não fazer essa ligação da pessoa de Jesus com esse príncipe que vai ser desse período aí, que é o título que vai entrar nesse contexto da destruição do templo, né? Então nós vamos lá, primeira e segunda parte, né? Primeira parte, as primeiras 7 semanas ou 49 anos, tá? Mostrei lá, né? 490, né? Você pode dar 49 anos. Se acrescentar em semanas de anos proféticos, 490. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido príncipe Jesus, 7 semanas do primeiro Neemias 2, aqui está tudo dentro do contexto do acontecimento que vai trazer essa apresentação de Jesus, né? Da reconstrução do templo. Neemias 2, 1, 8. 70 semanas, 49 anos. Onde que vai começar isso aqui? Você lembra dessa data aqui? 444, reconstrução de Jerusalém. Isso. A gente estudou lá, que foi aqui que Esdras começou com essa, a trazer uma restauração espiritual para Jerusalém, que justamente entrar no contexto aqui com Neemias, tá? Então aí, bem lembrado, isso aí. Então, 5 de março de 444 a.C., né? Aí começa o período, né? Ali é o começo das 49 semanas de anos, né? 396 a.C., término da reconstrução de Jerusalém. Então, o decreto de Artaxerxes, é no decreto de Artaxerxes que começa esta semana e vai terminar com a reconstrução de Jerusalém. É a parte B, que é o ponto 2, que estava ressaltado lá, 72 semanas ou 434 anos. Versículo 25. 62 semanas até ungido ao príncipe. Versículo 26, depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Então aí nós temos, reduziu aqui, 7 semanas, são aquelas 49, a data ali, nós já vimos aqui afora, né? A promulgação do decreto de Artaxerxes, o término da reconstrução de Jerusalém, e aí inicia-se as 62 semanas. Né? Aí começa aqui, já entra o período interbíblico, a guerra dos Macabeus, aí 30 de março
a 33 depois de Cristo. Morte do príncipe ungido Jesus Cristo em Jerusalém. Então aqui vem a consumação de toda essa 70 semanas de Daniel, olhando no contexto histórico, tá? No contexto histórico, para entender o contexto profético. A profecia das 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24, ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos. Daniel 9, 24, 27. Por uma semana. Terceiro, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ele quem? O anticristo. Parte 3. Terceiro ponto. Uma semana ou 7 anos. Ainda não se cumpriu. Versículo 27, parte A. Ele fará firme aliança com muitos. Aqui nós já vimos a questão, está explicado aqui embaixo no diagrama aqui, né? Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Observamos na primeira e segunda parte da profecia que se passaram 69 semanas, tá? 483 anos. E ainda faltam uma semana de 7 anos. Porém, há um grande espaço entre a 69ª e a 70ª semana. Então aqui o cronograma, né? Aí nós temos, até aqui a gente já viu, né? Ordem de Artaxerxes, término da reconstrução, né? Jesus Cristo vem, né? Jesus Cristo se manifesta, o príncipe se manifesta, ele é morto, né? Aí acontece na morte 33. Aí a era da igreja, que é o período que a gente está inserido dentro dela, tá? Que entra a questão do livro do Atos dos Apóstolos, mas nós estamos inseridos dentro desse contexto era da igreja, tá? Nós estamos aqui nesse contexto aqui. Acontece o arrebatamento da igreja, aí começa a semana profética, aí começa lá, aqui a semana histórica. Essa semana histórica, escatologicamente, nos arremete a semana profética. Então aí, início do governo do anticristo, uma semana, quebra da aliança, na metade da semana, né, nós vimos ali, ó, que fará aqui, ó, por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, levando em consideração que muitos estudiosos de escatologia apontam que haverá a construção do terceiro templo. Tá? Até para ver, até pelo fato do sacrifício vai haver vai cessar. Então estava acontecendo. Haverá, e nós vamos ver aqui um pouco mais atrás, aqui mais para frente, a gente vai ver que esse processo de reconstrução do templo, ele não está longe, por mais que o local não está nas mãos do povo judeu, mas já estão preparando tudo, já estão preparando o sacerdote, estão à espera da novilha, o que vai apontar essa construção do terceiro templo é o nascimento da novilha vermelha. A gente vai ver isso aqui um pouco mais à frente, tá? É o fim do governo do anticristo. Lições bíblicas, né? As 70 semanas de Daniel, eu tirei isso de uma lição bíblica, Daniel 9, 24, 27. O decreto da restauração, 5 de março de 400, que praticamente vai estar explicando a mesma coisa, né? Explicação das 70 semanas de anos de Daniel. 69 semanas de anos, vezes 7 anos, em cada semana são 360 dias por ano. Dá 173.880 dias. 5 de março de 44 a.C., o decreto de Artaxerxes, mais 173.880 dias, é igual a 30 de março de 33. Então, dentro dessa soma aqui, a gente achou até quando isso vai, ou aconteceria, e aconteceu, né, que é a morte de Cristo, a entrada
triunfal de Cristo. Então a verificação, 44 a.C., a 33, são 476 anos. 476 anos vezes 365,242 anos são 989 dias. Lembrando que em atos proféticos são igual a 173.855 dias proféticos. Mais dias entre 5 de março, do decreto de Artaxerxes, e 30 de março, a entrada triunfal, são 25 dias no total, 173.880 dias, né? Não sei se por casualidade, tá? Ali, dentro dessa soma, vai sobrar o quê? 25 dias. E aí, quando você vai para o capítulo 25 de Mateus, vai falar de quê? Não sei, será que é casualidade? Fica no ar aí, então, isso aí, essa questão aí, né? Fundamentos para os anos de 360 dias. Meia semana ou 3 anos e meio, Daniel 9, 27, 1.260 dias, Apocalipse 11, 3, 12, 6, 42 meses, Apocalipse 11, 2, Apocalipse 13, 5, 42 meses é igual a 1.260 dias, tempos, metade de um tempo. Meia semana, portanto, um mês, 30 dias, um ano, 360 dias. Esse tempo aqui, a Bíblia vai falar sobre um tempo e metade de um tempo. Tá? Um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente sabe que tempo é ano. Então, ele fala um tempo e tempos, já põe no plural, e metade do tempo. Então, nós temos 3 anos e meio prefigurado dentro dessa questão aí. Calendário profético, a verificação do calendário profético, então, isso aqui a gente já fez, né? O ano bissexto. Então, o ano bissexto, vou pegar aqui, ó, no ano bissexto, aqui, o bissexto aí que está dando para entender, bissexto, ó, 173.855 dias. A diferença dos 25 dias está entre o dia 5 de março, edificação de Jerusalém, e o dia 30 de março, dia da morte de Jesus. Imagina a questão dentro da questão do casamento, do noivado do casamento. Dentro desse ato profético, nessa soma, nós temos a apresentação do noivo e quando o noivo vai, prefigurando na morte de Cristo aqui, mas em ato profético, tá? Nada dentro do literal, só para entender o ato profético, é tudo prefigura, tudo apontando para as promessas que Jesus fez para a sua igreja, né? Então, o governo do anticristo.